Capítulo 52. Elizabeth teve a satisfação de receber resposta o mais breve possível. Assim que a teve em mãos, correu para o pequeno bosque, onde era menor o risco de ser interrompida, sentou-se num dos bancos e se preparou para ser feliz, pois o tamanho da carta a convenceu de que ela não continha uma negativa. Grace Church Street, 6 de setembro. Minha querida sobrinha, acabo de receber a sua carta e vou dedicar a manhã inteira para responder a ela, pois vejo que o que tenho de lhe dizer não caberia numa carta pequena. Devo confessar que o seu pedido me surpreendeu. Eu não esperava isso de você, mas não pense que estou zangada, pois só quero dizer que não imaginava que tais perguntas fossem necessárias da sua parte. Se preferir não me entender, peço que perdoe a minha impertinência. O seu tio está tão surpreso quanto eu, e só mesmo a convicção de que você fosse parte interessada lhe teria permitido agir como agiu. Mas se você realmente não estiver a par de nada, terei de ser mais clara. No mesmo dia em que cheguei de Longbourn, seu tio recebeu uma visita completamente inesperada. Era o Sr. Darcy. Seu tio teve com ele uma conversa a portas fechadas que durou várias horas. Estava tudo acabado já antes de eu chegar. Por isso a minha curiosidade não foi tão duramente posta à prova quanto a sua parece ter sido. Ele veio dizer ao Sr. Gardner que havia descoberto onde estavam Lydia e o Sr. Wickham e que havia visto os dois e com eles falado. Wickham várias vezes, Lydia uma só. Ao que me lembro, ele partiu de Derbyshire só um dia depois de nós e veio a Londres decidido a encontrá-los. O motivo alegado era a convicção de que ser responsável pelo fato de a indignidade de Wickham não ser notória o bastante a ponto de tornar impossível a qualquer moça de caráter amá-lo ou confiar nele. Generosamente pôs toda a culpa em seu próprio orgulho equivocado e confessou que antes pensava ser indigno de sua condição tornar públicos para o mundo seus problemas particulares. O seu caráter devia falar por si mesmo. Considerava, portanto, seu dever apresentar-se para tentar remediar o mal que ele mesmo provocara. Se ele tinha um outro motivo, estou certa de que não era algo desonroso. Permaneceu alguns dias na capital antes de conseguir descobrir o paradeiro dos dois. Mas tinha algo para nortear sua busca, e esse algo era mais do que nós tínhamos. E a consciência disso era outra razão para resolver acompanhar-nos. Há uma senhora, a senhora Yande, ao que parece, que foi durante algum tempo governanta da senhorita Darcy e foi despedida do emprego por alguma razão negativa que ele não quis revelar. E essa senhora, então, comprou uma casa grande na Edward Street e passou a se sustentar alugando quartos. Ele sabia que essa senhora Yande era muito amiga de Wickham. E o Sr. Darcy foi procurá-la para obter informações sobre ele assim que chegou a Londres. Mas demorou 2 ou 3 dias para conseguir dela o que pretendia. Creio que ela não faltaria com a palavra dada sem suborno e corrupção, pois realmente sabia onde o amigo se encontrava. Wickham, de fato, viera procurá-la assim que chegaram em Londres, e se ela pudesse recebê-los em sua casa, eles se teriam instalado ali mesmo. Com o tempo, no entanto, o nosso bom amigo conseguiu o desejado endereço. Eles estavam na rua Dawson Square. Ele encontrou Wickham e em seguida fez questão de ver Lydia. Seu principal objetivo ao falar com ela fora, como ele mesmo reconheceu, convencê-la a largar a sua atual situação desastrosa e voltar para a sua família assim que esta fosse convencida a recebê-la. Ele lhe ofereceu toda a ajuda de que precisasse, mas Lydia esteve firmemente decidida a permanecer onde estava. Não lhe importava a família, não queria nenhuma ajuda dele, não queria ouvir falar em largar Wickham. Tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde se casariam, pouco importava quando. Como eram esses os sentimentos dela, o Sr. Darcy julgou que só lhe restava garantir e apressar o casamento, o qual, como compreendeu logo em sua primeira conversa com Wickham, nunca tinha estado nos planos dele. Wickham confessou ter sido obrigado a deixar o regimento em razão de algumas dívidas de honra, muito urgentes, e não teve escrúpulos em atribuir todas as más consequências da fuga de Lydia à loucura dela. Pretendia demitir-se imediatamente, e quanto à sua situação financeira, não tinha a menor ideia de como seria. Tinha de ir para algum lugar, mas não sabia onde, e sabia que não teria com que viver.
O Sr. Darcy perguntou a ele por que não se casara logo com Lydia. Embora fosse notório que o Sr. Bennet não era muito rico, poderia fazer alguma coisa por ele, e sua situação melhoraria com o casamento. Mas descobriu na resposta à pergunta que Wickham ainda tinha esperança de ficar rico com o casamento em algum outro lugar do país. Dadas as circunstâncias, porém, não era provável que resistisse à tentação de uma ajuda imediata. Encontraram-se diversas vezes, pois havia muito que discutir. Wickham, é claro, queria mais do que podia obter, mas com o tempo foi obrigado a ser razoável. Com tudo acertado entre eles, o passo seguinte do Sr. Darcy foi comunicar o fato ao seu tio, e sua primeira visita a Gracechurch aconteceu uma noite antes de eu voltar para casa. Mas o Sr. Gardner não podia recebê-lo, e o Sr. Darcy descobriu, ao se informar, que o seu pai ainda estava com ele, mas partiria de Londres na manhã seguinte. Ele não considerava o seu pai uma pessoa a quem pudesse consultar com tanta liberdade quanto o seu tio, e assim, de bom grado, adiou o encontro até a partida do Sr. Bennet. Não deixou o nome, e até o dia seguinte só se soube que um cavalheiro se apresentara para tratar de negócios. No sábado, ele tornou a vir. Seu pai já havia partido, seu tio estava em casa e, como já disse, eles tinham muito o que conversar. Encontraram-se de novo no domingo e então eu também o vi. Só na segunda-feira tudo ficou acertado. Assim que se chegou a um acordo, foi mandada uma mensagem urgente para Longbourn. Mas o nosso visitante era muito teimoso. Creio, Lizzie, que a teimosia é o verdadeiro defeito do seu caráter. Ele já foi acusado de muitas imperfeições ao longo do tempo, mas essa é a verdadeira. Tudo o que se devia fazer era ele quem fazia. Embora eu tenha certeza, e não digo isto para que me agradeçam, portanto não diga nada a este respeito, de que seu tio teria acertado tudo com mais facilidade. Discutiram longamente sobre o caso, mais do que mereciam o cavalheiro e a dama em questão. Mas, por fim, o seu tio foi obrigado a ceder, e em vez de poder ser útil à sobrinha, foi forçado a contentar-se em receber o provável crédito por aquilo, o que fez muito a contragosto. E eu creio realmente que a sua carta de hoje de manhã causou a ele grande prazer, pois pedia uma explicação que o despojaria de suas plumagens emprestadas, atribuindo o mérito a quem de direito. Mas, Lizzie, isso não pode ir além de você ou de Jane, no máximo. Acho que você sabe muito bem o que foi feito pelos dois jovens. Ele tinha dívidas a pagar que ultrapassavam em muito, creio, as 1.000 libras, mas outras 1.000 libras a somar ao dote dela e mais a compra do título de oficial. A razão pela qual tudo isso devia ser feito só por ele era a que expliquei acima. Era culpa dele, de seu recato e de seu erro de julgamento, que o caráter de Wickham tivesse sido tão mal interpretado, e por conseguinte, que tivesse sido tão bem recebido e apreciado como foi. Talvez houvesse alguma verdade nisso, embora eu duvide que o recato dele ou de alguém fosse responsável pelo caso. Mas apesar desse belo palavrório, minha querida Lizzie, você pode ter certeza de que seu tio jamais teria cedido, se não tivéssemos reconhecido nele um outro interesse no caso. Quando tudo isso foi acertado, ele voltou para junto dos amigos que ainda estavam em Pemberley, mas foi combinado que ele estaria de volta a Londres quando o casamento se realizasse. E então todas as questões de dinheiro seriam resolvidas. Acho que agora já lhe contei tudo. Pelo que você me disse, tudo isto vai causar-lhe grande surpresa. Espero, porém, que não lhe seja motivo de desgosto. Lydia instalou-se em nossa casa e Wickham era recebido com frequência. Ele era exatamente o que havia sido quando o conheci em Hertfordshire. Mas não lhe contaria como fiquei pouco satisfeita com o comportamento dela enquanto esteve conosco. Se não tivesse percebido, pela carta de Jane de quarta-feira, que o seu comportamento ao chegar em casa foi exatamente o mesmo, e, portanto, que o que vou lhe dizer agora não pode causar-lhe nenhum novo desgosto. Conversei com ela várias vezes da maneira mais séria, mostrando a ela todo o mal que fizera e toda a angústia que provocara na família. Se ela me escutou, foi só por acaso, pois tenho certeza de que não me deu ouvidos. Fiquei algumas vezes muito irritada, mas então eu me lembrava das minhas queridas Elizabeth e Jane e por elas tinha paciência com Lydia. O retorno do Sr. Darcy foi pontual e, como Lydia lhe contou, ele assistiu ao casamento. Jantou conosco no dia seguinte e devia partir na quarta-feira ou quinta-feira. Você ficará muito zangada comigo, querida Lizzie, se eu aproveitar a oportunidade para lhe dizer, o que até agora nunca tive coragem,
o quanto eu o aprecio. O comportamento dele para conosco foi, em todos os aspectos, tão agradável como havia sido em Derbyshire. Agradam-me sua inteligência e suas opiniões. Não lhe falta nada, a não ser um pouco mais de vivacidade. E isso, se casar prudentemente, sua esposa pode ensinar-lhe. Achei-o muito esperto, ele mal mencionou o seu nome. Mas, ao que parece, a esperteza anda na moda. Peço-lhe que me perdoe se eu tiver sido muito atrevida. Ou pelo menos não me castigue excluindo-me de Pemberley. Não ficarei contente até ter conhecido todo o parque. Uma charrete com um par de pôneis bem lindinhos seria o ideal. Mas agora tenho de parar de escrever. As crianças estão à minha espera há meia hora. Muito cordialmente, M. Gardner. O conteúdo da carta deixou Elizabeth muito agitada. Era difícil saber se sentia mais prazer ou dor. Revelaram-se totalmente verdadeiras as vagas e indefinidas suspeitas provocadas pela incerteza a respeito do que o Sr. Darcy poderia ter feito para patrocinar o casamento da irmã dela. Suspeitas estas que temia encorajar, por revelarem uma bondade grande demais para ser provável, e ao mesmo tempo temia que fossem fundadas para não ficar em dívida com ele. Ele os seguira voluntariamente até Londres, tomara para si todo o trabalho e os sacrifícios que esse tipo de investigação envolve, teve de pedir favores a uma mulher que ele devia odiar e desprezar, foi obrigado a se encontrar com um homem que ele sempre mais quisera evitar, cujo simples nome era já para ele um suplício pronunciar. Teve de vê-lo com frequência, discutir com ele, convencê-lo e finalmente suborná-lo. Fizera tudo isso por uma moça que ele não podia nem amar nem estimar. O coração de Elizabeth sugerira-lhe que ele fizera tudo aquilo por ela. Era, porém, uma esperança que se esboroava diante de outras considerações, e ela logo sentiu que até mesmo sua própria vaidade era insuficiente para fazê-la acreditar que o amor dele por ela, por uma mulher que já o recusara, seria forte o bastante para fazê-lo superar a repulsa de ter um parentesco qualquer com Wickham. Cunhado de Wickham! Qualquer senso de orgulho se revoltaria diante disso. Sem dúvida, ele fizera muitas coisas. Ela sentia vergonha de pensar em quantas. Mas deram um motivo para a sua participação, que não exigia uma dose extraordinária de credulidade. Era razoável que sentisse ter errado. Era generoso, e podia exercer essa generosidade. E embora ela não se considerasse o principal motivo dele, podia talvez acreditar que um resto de afeto por ela podia ter ajudado a fazê-lo intervir numa causa em que a paz de espírito de Elizabeth estava em jogo. Era doloroso, doloroso demais, saber que eles deviam favores a uma pessoa que jamais poderia ser recompensada plenamente. Deviam a reabilitação de Lydia, de seu caráter, de tudo a ele. Ah, como lamentava amargamente cada sentimento negativo que tivera para com ele. Cada palavra atravessada que lhe dirigira. Estava humilhada, mas orgulhosa dele. Orgulhosa por ter ele, num caso de compaixão e de honra, conseguido dar o melhor de si mesmo. Tornou a ler uma, duas, três vezes os elogios que a tia fizera a ele. Eram ainda tímidos, mas lhe agradavam. Sentia até certo prazer, embora misturado com tristeza, em ver com que firmeza seus tios estavam convencidos de que ainda havia amor e confiança entre o Sr. Darcy e ela. A chegada de alguém fez que ela se levantasse do banco e deixasse de lado as suas reflexões, e antes de poder alcançar outra trilha, topou de frente com Wickham. Receio interromper seu passeio solitário, querida cunhada, disse ele ao dar com ela. Certamente, replicou ela com um sorriso. Mas isso não quer dizer que a interrupção não seja bem-vinda. Detestaria que o fosse. Sempre fomos bons amigos e agora, melhores ainda. É verdade. As outras estão saindo? Não sei. A senhora Bennet e Lydia vão de carruagem a Meryton. E então, querida cunhada, soube por seus tios que você esteve em Pemberley? Ela respondeu que sim. Eu até invejo você, mas acho que seria demais para mim, pois senão eu incluiria Pemberley como uma etapa na minha viagem a Newcastle. E você viu a governanta? Pobre Reynolds. Ela me adorava. Mas é claro que ela não mencionou o meu nome para você. Mencionou sim. E o que disse?
Que você se havia alistado no exército e que temia que não se tivesse dado bem. A tamanha distância, as coisas ficam estranhamente deformadas, não é? Tornou ele mordendo o lábio. Elizabeth esperava tê-lo feito calar-se, mas logo em seguida ele prosseguiu. Surpreendeu-me ver Darcy em Londres o mês passado. Dei com ele várias vezes por lá. Eu fico pensando o que estaria fazendo na capital. Talvez cuidando dos preparativos do casamento com a senhorita de Bohr, disse Elizabeth. Só mesmo algo especial poderia levá-lo até lá nesta época do ano. Sem dúvida. Você o viu quando estava em Lambton? Julguei que sim, pelo que me disseram os Gardner. Vi sim. Ele nos apresentou a irmã. E você gostou dela? Muito. Ouvi falar que ela melhorou incrivelmente nestes últimos 1 ou 2 anos. A última vez que a vi, ela não prometia muito. Estou muito feliz por você ter gostado dela. Espero que ela tenha muito sucesso. Ah, tenho certeza de que sim. Já superou a idade mais ingrata. Passaram pela aldeia de Kympton? Não me lembro disso, não. É lá que eu deveria obter o meu benefício eclesiástico, um lugar delicioso, uma casa paroquial excelente. Teria sido perfeita para mim. Você teria gostado de fazer sermões? Teria adorado. Teria considerado os sermões parte das minhas obrigações. E com um pouco tempo já não teria nenhuma dificuldade em redigi-los. Não é bom lamuriar-se, mas teria sido ótimo para mim. A calma, a paz de uma tal vida teria correspondido a todas as minhas ideias de felicidade. Mas não era para acontecer. Alguma vez você ouviu o Darcy mencionar o caso quando ele estava em Kent? Ouvi, de uma fonte que considero confiável, que o benefício lhe foi concedido apenas condicionalmente e segundo a vontade do atual patrono. Claro, há certa verdade nisso. Eu lhe disse desde o começo, como você deve lembrar. Ouvi também que houve um tempo em que fazer sermões não lhe era tão palatável como agora, que na verdade você manifestou a decisão de nunca ordenar-se e que o caso ficou comprometido por causa disso. Ah, você ouviu. Isso também não deixa de ter certo fundamento. Você deve lembrar-se de que eu lhe falei sobre isso a primeira vez que conversamos sobre o assunto. Estavam agora já quase em frente à porta da casa, pois ela andara depressa para se livrar dele. E não querendo, pelo bem da irmã, provocá-lo, limitou-se a dizer com um sorriso bem-humorado. Vamos lá, Sr. Wickham. Somos agora cunhado e cunhada. Não vamos brigar por coisas passadas. No futuro, espero que estejamos sempre de acordo. Ela lhe estendeu a mão, ele a beijou com afetuosa galanteria, muito sem graça, e ambos entraram na casa. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.